dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? E espero que sim. Como é que anda aí a higienização, hein? Estão lavando as mãos certinho, né? Que Tia Bárbara já ensinou lá na escola como é que a gente faz essa lavagem de mão. Estão usando álcool em gel. Estão higienizando os alimentos que vocês estão comprando, que tem que fazer isso também, tá, gente? Lembre aos pais de vocês que isso é importante também. Porque muita gente fica pegando, ó, e uma pessoa que esteja infectada com esse vírus, quando toca aquele material que vocês levaram para casa, pode estar infectado. E aí, quando vocês tocam, também pode botar a mão no nariz, no olho, na boca, vai também ser contaminado, infelizmente, tá bom? Então, usando máscaras também quando precisam sair, ótimo, tá? Tia Bárbara também. Então, hoje, né, vamos falar sobre ciências. Mas o que, Tia Bárbara, de ciências? A gente vai fazer novamente uma revisãozinha para a gente ver se a gente realmente aprendeu o conteúdo sobre o solo e a energia, tá bom, gente? Também vamos conversar um pouco sobre o meio ambiente, tá bom? Então, ontem, qual foi o conteúdo que Tia Bárbara deu? História, não foi? Muito bem. E o que foi que a gente falou sobre história? Sobre, muito bem, as invasões, não foi? Dos franceses e dos holandeses, que a gente viu, né? Que os franceses vieram para cá, tentaram, mas fracassaram, né? Que eles não tinham uma boa relação com Portugal, ao contrário da Holanda, né? Que tinha uma boa relação, que ajudava na exportação do açúcar, só que quando o rei de Portugal morreu, quem assumiu foi o rei Filipe II da Espanha, né? E o que foi que aconteceu? Tiveram várias guerras, várias lutas, né? Que fizeram com que também aqui os pernambucanos, que a gente falou da insurreição pernambucana, lembra? Expulsaram esses holandeses, não foi, gente? Na Batalha dos Guararapes, que Tia Bárbara falou também, bem pertinho aqui da gente. Certo? Mas, Tia Bárbara, o que é que a gente vai ver do meio ambiente, né? O que eles fazem parte, o que faz parte do meio ambiente, né? Como a gente pode ter o cuidado com o meio ambiente, como não poluir, tá bom, gente? A gente vai falar também um pouquinho de reciclagem, porque o meio ambiente também está ligado ao lixo, tá bom, gente? Então, a gente vai falar também aquelas coresinhas daquele cesto de lixo, para quais são essas cores, tá, gente? Então, eu espero que vocês também tenham feito as atividades e a oficina que Tia Bárbara passou para vocês ontem. Então, o que é que vocês vão fazer? Vão tirar foto, marcar lá no Instagram da escola para Tia Bárbara ver que vocês estão fazendo, ok? Então, vamos agora para as nossas operações e depois a gente vai ver sobre o solo, né, a energia e também um pouco sobre o meio ambiente. Vamos. Bom, gente, agora a gente vai para nossas operações, tá? Da página 82, lembrando que hoje é o quê? Ó, dia 4 de junho, tá certo? Como ontem, Tia Bárbara hoje vai responder o quê? A primeira questão, letra A, e também a segunda questão, que é outro probleminha. Vamos lá? Então, a letrinha A, ó, uma continha de quê? Subtração, vírgula, embaixo de vírgula. Vamos lá montar. 35,26 menos 27,60. Passa o tracinho e vamos o quê? Subtrair, né? Isso então. 6 menos 0 é 6. Podemos subtrair 6 de 2? Não. Então, é 6 para 12. Muito bem. Que é quanto, gente? 6. Muito bem. Ó, bota umzinho aqui e desce a vírgula. Não esquece, tá? Vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui ficou 7 mais 1, 8, né? A gente pode subtrair 8 de 5? Não. Então, é 8 para 15. Que é quanto, gente? 7, não é? Muito bem. E vai de novo o que aqui, ó? Umzinho. 3 menos 3, 0.
Agora, gente, vamos fazer o que? A segunda questão, que é o probleminha. Vamos lá? E a Bárbara vai ler, a gente vai já montando juntos aí. Estávamos fazendo na escola uma vaquinha para comprar um presente para a tia Mary. Já tínhamos R$ 78,94. Então, ó, tinham quanto? R$ 78,94, não foi? Se queremos dar um presente que custa R$ 120, quanto ainda falta? Então, o presente é de R$ 120. Então, o que a gente vai fazer, ó? Não vai colocar logo esse valor aqui, tá? A gente vai colocar logo quanto é que custa o presente que eles querem dar à tia Mary. Então, o presente custa quanto? R$ 120, né, gente? E ele já tem R$ 78,94. Então, como a gente tem que ver aqui que falta, gente, então também é uma subtração. Vamos lá agora. 4 para 0, ou 0 menos 4 não pode, né? Então, 4 para 10, que é quanto? 6. Muito bem. Bota o 6 aqui, ó. E vai umzinho aqui. 10 para 10, quanto é? 0. Vai umzinho aqui, ó. E desce a vírgula. 9 para 10, quanto é? 1. Muito bem. Bota o 1 e vai outro umzinho aqui, ó. A gente pode subtrair 8 de 2? Não. Então, é 8 para 12, que é quanto, gente? 4. Muito bem. E vai umzinho aqui, ó. 1 menos 1, nada, né? Então, para que eles possam comprar o presente de tia Mary, que custa R$ 120, né? Falta o quê? R$ 41,06, porque ele já tem R$ 78,94. Certo, gente? Então, agora vamos embora lá para o nosso conteúdo de ciências. Venha, Dorinha, a cachoeira fica logo abaixo, estamos quase chegando. Foi ideia sua de subir aqui nas alterosas, se não aguenta porque veio. Ei, calma! Eu não tenho 13 anos como vocês. Já me arrependi de trazê-los para fazer caminhada nas trilhas, para dar aula sobre o meio ambiente. Ai, não ousem sair daí, porque vou investigar a origem do cheiro ruim que estou sentindo. Além desse cheiro horrível, andam cortando árvores. Como está diferente esse lugar. Eu costumava vir aqui para brincar e subir nas árvores e... Quem jogou tanto lixo nesse lugar? Que porcaria é essa? Garrafa PET, isopor, vidro, lata de refrigerante, fralda descartável. Quanto tempo vai levar para tudo isso se decompor? Olha, Dorinha, achamos esse tamanduazinho com o pé machucado. O coitadinho deve ter se cortado com alguma lata desse lixo solto por aí. É muito desrespeito. Desculpe-me, crianças. Essas pessoas que destroem o meio ambiente não percebem que estão provocando a própria extinção, pois esse lixo chega às nascentes que formam os rios, como a cachoeira ali embaixo. E é por isso que em grandes cidades os rios estão poluídos com esgotos, lixos e contaminados por produtos químicos. Tudo isso prejudica a nossa saúde. No interior também, pois as lavouras recebem muito agrotóxico, e quando vem a chuva, ela joga todo esse veneno nos rios. Isso é terrível para nós. Ações como o desmatamento de áreas para a construção de condomínios e o corte de árvores para venda de madeira têm sido frequentes. Muitas vezes, essas ações são clandestinas. Caso haja necessidade de se cortar uma árvore, uma licença deve ser concedida e outras árvores devem ser plantadas em outros locais, para compensar o corte. Às vezes, diante da necessidade de se ganhar dinheiro, as pessoas da zona rural deixam de plantar hortaliças para plantar eucaliptos. O problema é que essa árvore extrai todos os nutrientes do solo, deixando-o fraco. Se quiserem plantar hortaliças novamente, essas pessoas terão prejuízo, pois as sementes não conseguirão se desenvolver em um solo fraco. Lutar pelo meio ambiente é lutar pela preservação da nossa espécie.
Para que isso seja possível, também precisamos lutar por uma melhor qualidade de vida. Todas as coisas estão interligadas no planeta. Ao apoiarmos uma campanha com o lema Salve as baleias, na verdade estamos colaborando para preservar a nossa espécie. Imagine se a baleia azul entrar em extinção. A baleia azul se alimenta de crios, pequenos camarõezinhos. Sem a baleia azul para comer esses crios, o número deles irá aumentar no oceano. Aumentando o número desses camarõezinhos, aumentará sua competição com os peixes, tanto para conseguir alimento como oxigênio. A consequência disso será a morte de peixes nos mares. Se faltar peixes nos mares, o homem não terá como pescar. E lá se vai a economia da pesca, entenderam? As florestas estão desaparecendo, a água potável está ficando escassa, a temperatura do planeta está subindo, animais estão em perigo de extinção. Calma, Dorinha, não surte. Devemos fazer alguma coisa para começar a lutar pelo meio ambiente, não? Para começar, crianças, lembre-se sempre dos 3 princípios. Prevenção. É melhor prevenir do que remediar. Solidariedade. Temos que pensar no hoje, no amanhã e no bem-estar de todos. Participação. Observar os problemas e ajudar a resolvê-los. A coleta seletiva é um bom exemplo prático de participação. 1 quilo de plástico reciclado economiza 1 litro de petróleo em energia. 1 tonelada de papelão reciclado evita o corte de aproximadamente 20 árvores adultas e economiza 10 mil litros de água. 1 quilo de latinhas recicladas economiza energia suficiente para assistir a 3 horas de TV. Crianças, perdoe-me. A nossa aula de hoje não deu muito certo. Fiquei muito triste com o desrespeito à natureza. Sei, Dorinha, mas acho que sem querer você deu a aula mais importante da nossa vida. Como a tia Bárbara já falou, a gente vai fazer hoje o quê? Uma revisão sobre o conteúdo de solo, né? De energia, e também vamos falar um pouquinho do meio ambiente, tá certo? Tá bom, gente? Então vamos lá. O solo. A gente falou do solo, a gente falou de erosão. Que lembram que a gente acontece através dessa erosão? Através de quê? De modificações tanto do tempo como de alguns elementos naturais, como o sol, como a água, como o vento. Lembram? Então, uma das causas também da erosão é o desmatamento, que quando a gente vê, por exemplo, nessas barradas, essas barreiras que a gente vê aqui, que tem muito no nosso bairro e em outros bairros aí fora. O que é que acontece? Evita-se fazer esse desmatamento da plantação que nasce nessas barreiras. Por quê? Porque quando tiver muita chuva, todo aquele barro ali, ó, vai descer da ladeira, então, da barreira. Então, o bom é que não faça o desmatamento. Outra coisa também é a queimadas, usando o mesmo exemplo das barreiras. Quando as pessoas não cortam, tá, as plantações que lá nascem, o que é que eles fazem? Eles tocam fogo e também vai fazer com que essa erosão aconteça. Por que vai acontecer? Porque também o solo vai ficar pobre de nutrientes, né, gente? Então, quando fica empobrecido, ele fica o quê? Fraco. Então, ele, quando der uma chuva maior, ele, ó, vai descer todo na barreira, certo? A gente viu também os cuidados que a gente precisa ter com o solo. O primeiro foi a drenagem. Lembra que a gente falou que na drenagem a gente precisava fazer isso para que ficasse com a preparação do solo, para que melhor a gente conseguisse plantar? Pronto, então a irrigação. E também, gente, nessa drenagem, voltando, é o que, como a tia Bárbara falou, a gente também vai tirar aquela escassez, não, aquela quantidade enorme de um solo que está alagado de água. Então, esse processo de drenagem, além dele vai preparar o solo, a gente também vai retirar a quantidade de água que está demais no solo para a plantação. Já a irrigação, o que é que acontece na irrigação? São formas que a gente tem que procurar através de canais de irrigação, que podem vir de açudes, de rios, tá? Fazer o quê? Irrigar, ou seja, molhar esse solo, que é um solo seco. Então, quando plantar, por ele ser muito seco, ele não vai
fazer com que as plantas que ali forem plantadas, né, não se desenvolvam. Então, a irrigação é o contrário da drenagem. Drenagem, a gente drena a água, ou seja, suga, né, puxa a água que está demais no solo. E a irrigação, a gente dá água ao solo que está muito seco. A aração é aquele processo que tia Bárbara mostrou para vocês, que é aquele que tem um trator e ele fica lá passando, tá? Arando a terra para que vá também preparando essa terra, esse solo para ser plantado e também tirando o que tem de ruim naquele solo, lixo, algumas outras coisas, tá bom? Também o que a gente falou foi sobre adubação. Adubar significa o quê? A gente dá para aquele solo mais nutrientes. Entenderam, gente? Então, a gente aduba melhor para dar um solo que possa fazer com que as plantas ali nasçam melhor, com mais vitaminas, nutrientes, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Uma dessas formas de adubar que a gente falou foi o quê? A colocação de estrumes, que é o cocô do boi da vaca, né? E também a gente mistura o quê, tia Bárbara? Resto de alimentos, cascas de frutas e verduras. Tudo isso vai servir para adubar o nosso solo, tá? Agora, rotação de culturas. Lembra que tia Bárbara explicou aquela questão que a gente falou? Um dono de terra, o que é que ele faz? Ele tem o quê? Uma plantação de alface. Vou usar o mesmo exemplo. Ele vai ter uma plantação de alface e o que é que ele faz? Para que, nessa rotação de cultura, para que ele não perca todos os nutrientes desse solo aqui, quando ele plantou alface, quando ele plantar e colher o alface, ele vai plantar o quê? Um tomate. Por que, tia Bárbara, vai plantar tomate? Porque, gente, nem sempre os nutrientes que o alface puxa do solo são os mesmos que o tomate puxam. Então, esses daqui puxam X e esse daqui passam os nutrientes Y. Então, faz essa rotação para que o solo não fique infértil, nem fique fraco, nem improdutivo. Ok, gente? Então, agora a gente vai ver sobre poluição do nosso solo, tá? Também falamos, gente, da poluição do solo. Como é que a gente pode, tia Bárbara, poluir esse solo? Vamos lá. Através dos agrotóxicos, ou seja, o uso indevido, né? Quando uma pessoa que faz lá a sua plantação e ela usa muitos agrotóxicos, ela acaba poluindo esse solo, tá? No lugar do solo ficar bom para ser plantado, tá? O que é que vai acontecer? Ele vai ficar tóxico e nem as plantas vão aguentar depois que forem replantadas. Certo, gente? E a outra causa que polui o solo é, infelizmente, o lixo, que tia Bárbara falou. Lembram que não devemos jogar lixo nas ruas, nem nos rios, tá? Porque de forma indireta ou indiretamente, gente, vai chegar, quando a gente joga na rua, vai chegar de algum jeito no rio, na natureza. Tá certo? A gente vai falar sobre essa questão mais do lixo quando a gente for falar do meio ambiente, que a gente vai falar sobre reciclagem, tá certo? Então, aqui. O que é que acontece quando é poluído tanto por agrotóxicos como lixo? Acontece o quê? A contaminação do solo, né? Como a tia Bárbara explicou, aqui vai ficar muito tóxico o solo, não vai prestar mais para plantar. E o lixo, ele vai fazer o quê? Fazer aqueles acúmulos de mau cheiro, de micro-organismos que vão fazer mal naquele solo, deixando ele infértil. Então, também vai fazer o quê? A contaminação dos lençóis freáticos, que são as águas subterrâneas que tia Bárbara explicou na nossa aula de geografia, de hidrografia. Lembram? Que é aquelas águas que a gente encontra depois das camadas do solo, que são os lençóis freáticos. E também acontece o empobrecimento do solo, tanto porque fica tóxico, quanto vai ficar impróprio para ser plantado devido à quantidade do acúmulo de lixo. Tá certo, gente? Agora, vamos fazer a nossa revisão sobre energia. Lembra que a gente falou sobre a energia não renovável, energia renovável,
quais os tipos de energia, quais as fontes de energia, não foi? Então, agora a gente vai ver isso aí, vamos lá. Então, agora a gente vai ver, ó, energia. Então, em energia, tia Bárbara falou das formas de energia. Lembram qual eram? A energia sonora, que é a energia do som. Quando eu tô falando aqui, vocês estão me ouvindo aí. Então, eu tô emitindo som através da minha voz para vocês, tá bom? A energia luminosa é quando a gente tem por raios solares, tá bom? Ou então até pela aquela luzinha da televisão. Quando a gente tá com tudo apagado na nossa sala e liga a televisão, fica aqueles flashes de luz, né? Então, elas são energia luminosa, tá? A energia cinética é a energia conhecida como a energia, ó, do movimento. Lembra quando a tia Bárbara falou que é a energia que o corpo da gente precisa para poder gastar. Quando a gente pula, a gente gasta energia. Quando a gente balança os braços assim, a gente gasta energia. Então, tudo isso é energia cinética, que é a energia também conhecida como a energia dos movimentos, tá? A energia térmica é a energia o quê? Responsável pelo calor. Lembram quando tia Bárbara falou da história da panela que a mãe coloca no fogo? Ou seja, bota lá no fogo, a água tá normal, né? Quando começa o fogão a jogar aquela chama dele, do gás, né? Então, o que é que vai acontecer? Ele faz o quê? Esquenta, né? Faz calor. Então, é responsável pela energia térmica. A energia química, que é a energia também conhecida como a energia dos combustíveis, é o que, gente? A energia que a tia Bárbara falou, que é a energia também responsável pela nossa alimentação. Por que, tia Bárbara? Pela alimentação. Por quê? Quando a gente come, o que é que acontece? Os nossos alimentos, quando a gente come, ele vem para os nossos organismos através de quê? Vitaminas, proteínas, carboidratos, sais minerais, tá, gente? Então, por isso que a tia Bárbara também avisou a vocês que é preciso uma alimentação saudável de frutas e verduras para que essa energia química aconteça de forma significativa no nosso organismo, tá certo? Agora, a energia elétrica, que tia Bárbara falou que é a energia responsável pela liga na tomada, lembram? Então, quando a gente liga, por exemplo, uma televisão na tomada, ele vai aparecer lá e vai aparecer a energia luminosa. Outra coisa, quando a gente precisa colocar o nosso celular para carregar, a gente também liga na tomada para poder, com a energia elétrica, né, que é através da eletricidade, que vai carregar o nosso celular. Tá certo, gente? Então, aqui, ainda na energia elétrica, a gente viu também que existe, além dessa da tomada, existe as outras, que a gente chama de energias renováveis. Que quais são, tia Bárbara? A energia eólica, como tia Bárbara já falou para vocês, que é a energia do vento. Lembram que com aquela quantidade de vento, a gente consegue pegar energia que pode suprir uma casa, uma indústria, um comércio, tá bom? Também tem a energia solar, que é a energia do sol, através daquelas placas, né, placas de sol que chamam, e a gente vai fazer o quê? Capta toda aquela energia do sol, tá? Que vai esquentando aquela placa. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai fornecer energia também para comércios e indústrias, para as nossas casas, tá, gente? E também tem a energia das hidroelétricas, que são a energia da água. Lembram que elas, quando a gente vai lá, quanto mais a água se movimenta, mais fonte de energia ela fornece para a gente. Hoje aqui no Brasil, a nossa principal forma de chegar a energia nas nossas casas é através da energia das hidrelétricas, que são as energias que vêm da água, certo, gente? E também tem a energia que tia Bárbara falou, que vem o quê? Das termoelétricas. Quais são as energias das termoelétricas, tia Bárbara? São as energias responsáveis pela queima de combustíveis fósseis, petróleo, óleo diesel, gás natural, carvão mineral. Lembram?
Só que essa também é uma fonte de energia que se esgota, né? É uma fonte de energia não renovável e também polui o nosso ar, porque ela solta muitos produtos tóxicos através desses combustíveis fósseis que são queimados. Tá bom? Outra coisa que a gente viu foi as transformações de energia. Lembra que a Bárbara deu o exemplo da televisão? Pronto, então, a televisão, quando a gente precisa ligar, vamos supor, compramos uma televisão nova. Para a gente poder ligar ela, ela precisa de quê para ligar? Da eletricidade. Então, é energia elétrica. Quando a gente pega lá o controle que liga, que ela solta aqueles raios de luz, ela é o quê? Energia luminosa. Então, a energia elétrica que mudou para a energia luminosa. Certo, gente? Outro exemplo que a Bárbara tinha dado foi o ferro de passar roupa. Que o que foi que acontece? A gente, quando liga ele precisa de quê para ligar, para poder começar a esquentar? Eletricidade, não é isso? Então, energia elétrica. E quando ele está ligado, ele começa a aquecer, vai ficando quente. Então, ele está produzindo o quê para a gente passar roupa? O calor. Então, essa energia elétrica se transforma em energia termoelétrica. Certo, gente? Então, agora vamos falar das energias renováveis e não renováveis. Então, as energias renováveis são aquelas que a gente tem uma questão limitada desses produtos, né? Então, quais são as limitações do produto? São os combustíveis fósseis, como a Bárbara já falou, carvão, gás natural, petróleo, óleo diesel, tá, gente? Que acontece essa queima dessa combustão e vai também formar a energia. Porém, uma energia não renovável, porque a gente encontra limitado no nosso planeta. Por que, tia Bárbara? Porque se a gente descobre lá uma coisa de petróleo, uma plataforma de petróleo, o que é que vai acontecer? Muito petróleo que foi extraído de lá, ele vai uma hora acabar. Então, ele passa milhões de anos para novamente aquela plataforma de petróleo, ela se renovar. Então, como demora todo esse tempo, a gente considera como uma energia não renovável. Como também a energia nuclear. Lembra que a gente precisa do urânio, que também é extraído, tá, do nosso planeta, lá no solo, para que ele possa fornecer a energia nuclear, tá? Então, as energias que não são renováveis são a energia por combustíveis fósseis e a energia nuclear, tá certo? Ou as energias agora renováveis, o que é que acontece com elas? São as que a tia Bárbara já falou, através do vento, que é a energia eólica, a das hidrelétricas, que é a energia através da água, tá? A energia solar, que é através das placas solares, tá? Do sol, né? E também a energia do biocombustíveis. Por que são biocombustíveis, tia Bárbara? São aqueles produtos que a gente usa para fornecer energia. Através de quê? Daquela questão que a tia Bárbara falou, do lixo, né? A partir de materiais orgânicos, como o resto de alimentos, o estrume do boi, lembram? E eles fornecem também de alguma forma a energia para a gente. Tá bom, gente? Então agora vamos falar um pouquinho do meio ambiente. O que é meio ambiente, tia Bárbara? É um conjunto completo de ecossistemas, tá certo? Que funcionam como um sistema natural, mesmo que tenha intervenção humana. Por que no meio ambiente, tia Bárbara, tem intervenção humana? Devido às transformações que aconteceram no nosso meio ambiente, ou seja, a destruição do meio ambiente pela construção de casas, apartamentos, tá certo, gente? Essas formas. Então, quais são os elementos, tia Bárbara, que fazem e que formam o meio ambiente? São esses daqui, ó. A água, o solo, o ar, a vegetação, os animais, o clima, os micro-organismos e a energia. Tá certo, gente? Então, a gente tem visto que cada vez mais o meio ambiente tem sido o quê? Poluído. De que forma, tia Bárbara? Através do lixo. Vocês viram aí, logo no começo da nossa aula, quando tia Bárbara colocou o vídeo sobre o meio ambiente, não foi? Então,
No aquele vídeo tem dizendo o quê? Que uma professora foi fazer, né, uma aula de campo, um passeio com os seus alunos, e quando chegou lá para mostrar a cachoeira aos alunos, a cachoeira estava, antes de chegar na cachoeira, a natureza estava toda o quê? Cheia de lixo, não foi? Que eles sentiram mau cheiro e tudo mais. Encontraram até um animal morto. Então, o que é que vai acontecer? Com essa questão do lixo, está cada vez mais poluindo o nosso meio ambiente. Então, o que foi que tia Bárbara trouxe hoje? A questão da reciclagem, né? Então, tia Bárbara, como é que funciona essa reciclagem? Como é que é feita essa reciclagem? Então, primeiro essa reciclagem, ela é separada, tá? A gente separa o lixo de acordo com o plástico, papel, vidro e metais, tá certo? Então, nessa reciclagem, quando a gente faz essa distribuição correta do lixo, né? Então, eles vão passar para uma forma de quê? Por exemplo, garrafa. Quando a gente pega e bota na lixeirinha correta, que a tia Bárbara vai mostrar para vocês aqui também, a gente faz o quê? A gente coloca na lixeira as garrafas. Então, o que é que acontece com essas garrafas? Elas vão para outro lugar, passam por reciclagem e ali, a partir dessa reciclagem das garrafas velhas, surgem garrafas novas. Tá certo, gente? Então, a mesma coisa é feita quando a gente coloca lá no lugar do vidro. Quando aquele vidro que está quebrado, levam também para reciclar, que vão desmanchar aquele vidro e fazer outros novos objetos que sejam também de vidro. Tá bom? Então, nessa reciclagem, como a tia Bárbara falou, se colocamos nas cestinhas corretas, tudo fica melhor e mais organizado. Do que mandar o lixo para onde? Aqueles lixões, porque além daqueles lixões ser muito lixo, ainda faz o quê? Como a tia Bárbara falou, polui o solo, né? E também polui os lençóis freáticos, que é aquela água que fica na camada embaixo do solo. Então, agora a gente vai falar das cestinhas de lixo, tá? E quais são as cores que a gente tem que colocar, cada uma certinha, tá bom? Bom, agora a coleta de lixo, como é que a gente separa em cada lixeira pelas cores, tá bom? Então, vamos lá. Na lixeira azul, gente, que tia Bárbara vai mostrar pra vocês aqui, a gente coloca papel e papelão, tá bom? Na vermelha, a gente coloca o plástico. Na verde, a gente coloca o vidro. E na amarela, a gente coloca os metais. Então, gente, por que é importante a gente fazer esse lixo correto? Porque a gente vai aumentar a questão da reciclagem e diminuir a quantidade de lixo que está acumulado no nosso meio ambiente, tá bom? Então, para que a natureza não fique prejudicada, como a água, o solo, o ar, os animais e os vegetais não sejam prejudicados, e até nós mesmos, o que é que a gente precisa? Reciclar e prestar atenção onde a gente coloca esses lixos que a gente produz todos os dias, tá bom? Então agora vamos fazer a nossa oficina maker, tá bom? Vamos lá. Gente, agora nós vamos para a nossa atividade maker, que provavelmente vocês devem estar achando estranho hoje o quadro de tia Bárbara. Por que esse quadro tá assim, gente? Porque a atividade maker que a gente vai fazer é essa daqui. Mas o que é isso, tia Bárbara? A gente vai fazer cartazes, tá? Falando de formas da gente evitar o desgaste do meio ambiente. De que forma? O de tia Bárbara, que vocês estão vendo aqui, e tia Bárbara vai colocar a foto no final do nosso vídeo, foi falando sobre Salve a Amazônia. O que é isso, tia Bárbara? A gente tem visto, tá, nos noticiários diários, que durante toda essa pandemia, agora que tem acontecido vários desmatamentos e queimas na nossa floresta amazônica. Então, esse daqui é como se fosse que tia Bárbara estivesse fazendo um protesto, tá? Para pedir que salvem a Amazonas, dizendo não às queimadas, desenhou aqui o fogo, tá? E também não ao desmatamento, e colocou uma plaquinha aqui como se fosse uma árvore e para não desmatarem. Então,
Para isso, o que é que vocês vão precisar para fazer esse cartaz de vocês? A gente vai precisar, ó, de 2 folhas de ofício, cola e de canetas coloridas ou hidrocor, ou pode ser também lápis de cor, quem não tiver com essas canetinhas coloridas. Então, o que é que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai, ó, pegar essas 2 folhas de ofício e vai passar a cola aqui, tá? Vai passar a cola aqui assim, ó, de um lado só, bem na pontinha, tá? E vai colar com a outra, ó, folha de ofício, que elas vão ficar assim. Ó, tá bom, gente? Ó, vão ficar assim, ó, grande, maior. Aí, o que é que vocês vão fazer? Depois de colar e deixar elas assim, para a folha ficar maior, vocês vão escrever alguma coisa também que peça, como se o meio ambiente estivesse pedindo socorro. Pela poluição, pode ser do ar, das águas, da natureza, da floresta amazônica, sobre o aquecimento global. Usem a criatividade de vocês, tá certo, gente? Vocês podem também pesquisar plaquinhas como essa na internet, tá? Para dar uma luz como é que vocês devem fazer. Pronto, feito isso daqui, tá? O que é que eu quero de todos vocês? Eu quero que vocês retirem uma foto e mandem ou para o Instagram da escola, tá? Ou para o número de Tia Messia. Mas o que seria melhor era o número de Tia Messia, onde vocês recebem todos os dias o canal das atividades e dos nossos vídeos. Então, por que Tia Bárbara quer fazer isso? Porque Tia Bárbara quer a foto de todos vocês para que a gente crie um mural de fotos com todo mundo, inclusive Tia Bárbara, e que a gente poste, tá? Como forma de pedir socorro pelo meio ambiente, que se comemora o dia dele na sexta-feira, então no caso amanhã. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês façam esse cartaz, tá? Peçam pela poluição da água, pela poluição do ar, do solo, do que vocês quiserem, tá certo? Do aquecimento global, enfim. Então, por hoje a gente fica por aqui e eu espero tanto os cartazes quanto as fotos de vocês, tá bom? Não esqueçam, porque a gente vai precisar disso para postar na sexta-feira, que é o dia do meio ambiente, tá bom? Então, ó, um grande beijo para vocês e até amanhã.